Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor saga Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa, mercado editorial. Hoje eu vou falar do livro O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, do Tolkien, de novo, né? Dessa vez é o capítulo 14, O Conselho de Elrond, que é uma das cenas mais significativas, né, tanto do livro quanto do filme. Aquela cena, eu assisti o filme antes, né, de ler o livro, então é a cena que a gente reúne a Sociedade do Anel pela primeira vez, né, e eles debatem lá o que fazer com o anel e que muita coisa é explicada. No livro também é um capítulo em que muita coisa é explicada, mas de uma forma bastante diferente do que é no filme por vários motivos. E se você caiu aqui de paraquedas no canal, essa aqui é uma série de vídeos analisando capítulo por capítulo do Tolkien. Também faço uma outra série analisando Inimigo do Mundo, do Caldela, que é tanto para leitores e leitoras que querem mais do que só um vídeo analisando por 10, 20 minutos cada livro, que tem alguns livros que oferecem mais conteúdo. Senhor dos Anéis, com certeza, é um ótimo exemplo disso, né? E que merecem ser analisados e debatidos por mais do que só 10, 20 minutinhos. E também é para escritores e escritoras que querem melhorar a sua escrita criativa através da análise dos autores consagrados. Então, eu vou falar aqui o que acontece no Conselho de Elrond, focando em como que o Tolkien aborda personagens, cenário, enredo, e no final eu dou uma conclusão da moral da história, do e daí desse capítulo. Enfim, sobre personagens, nós temos aqui de volta o Aragorn, o Gandalf e o Glóin. Lógico que o Frodo, o Elrond, o Bilbo estão lá também, mas eu sinto que eles são, esses três que eu citei aqui, são os que falam mais nesse capítulo. E também temos o Boromir sendo apresentado, e também o Gollum é citado novamente. Então, sobre o Aragorn, a gente conhece um pouco mais sobre ele. Agora ele está bem mais claro do que ele era. Quem são também esses guardiões, né, esses rangers da Terra-média. Então a gente agora sabe que o Aragorn não é só um mateiro, não é só um homem rústico que serve ao Gandalf. Ele é muito mais do que isso, né? E a gente sabe que ele, eu vou falar um pouquinho mais depois, mas em resumo a gente sabe que ele perseguiu e encontrou o Gollum. Inclusive existe um filme feito por fã, A Busca por Gollum, A Busca por Sméagol. Existe, acho que The Quest for Gollum, algo do tipo. Existe um filme fã desse trecho da história que nunca foi explorado em detalhes, né? Pegaram essa questão do Aragorn em algum momento ter perseguido, encontrado e interrogado o Gollum e fizeram um filme fã. Bacana isso, né? Ver quando a fanbase, né, pega e cria algo, né, homenageando os filmes e livros que a gente gosta. É bacana ver esse tipo de trabalho, esse tipo de carinho que alguns fãs têm. Enfim, o Gandalf, ele conta finalmente aonde ele esteve esse tempo todo, por que ele esteve sumido esse tempo todo. Acho que vale acrescentar aqui que a gente tem finalmente alguma descrição de quem é o Saruman. A gente tinha ouvido falar do Saruman, mas muito por alto, e nessa cena o Gandalf ele renarra o encontro dele com o Saruman. Isso é bem claro que ele se corrompeu, que ele é um vilão. E o Glóin também fala da participação dele nessa história toda, né? Porque, bem ou mal, ele esteve próximo quando o Bilbo encontrou um anel, né? O anel acompanhou a comitiva do Thorin, Escudo de Carvalho, em que o Glóin fazia parte. Então ele conta assim, esse trecho da história dele e conta como que está ali aquela parte, né, do reino do Bard, a montanha solitária da terra dele. Enfim, o Boromir, ele é apresentado, ele parece ser o Boromir, ele sempre foi aquele cara que ele poderia ter sido herói, sabe? Ele poderia ser o herói da história. Então ele é um cara orgulhoso, é um cara altivo. Ele se orgulha, né, de que o reino dele está lá protegendo a Terra-média de um modo, né? E o Gollum, como eu falei, ele foi só citado só. É interessante ver como o Gollum é essa figura assim, que permeia a história. Ele foi citado já anteriormente, no começo do livro, agora ele é citado de novo. E se você leu, se você viu os filmes, você sabe que o Gollum de fato vem aparecer. Inclusive, eu lembro, né? Tá vendo?
tem um vizinho martelando. Sempre que a gente começa a gravar um vídeo, é a hora que o vizinho decide fazer alguma coisa. Mas enfim. Eu lembro que eu assisti aos filmes e o Gollum, pra mim, assim, eu não saquei quem ele era direito quando eu vi pela primeira vez. Quando eu reassisti, eu vi que o Gollum aparece no primeiro filme. Ele, se não me engano, ele aparece a primeira vez em Moria, nos filmes, né, no caso. Então é interessante ver como que ele já permeava a história desde o princípio, né, e até antes mesmo dele, de fato, se tornar um personagem. Só um último comentário aqui sobre personagens. Acho bacana ver como que diálogos de cara também criam um contraste entre o Aragorn e o Boromir. Os dois são os humanos da história, os dois são herdeiros de algo, tá? Os dois são muito importantes, eles dois têm esse arquétipo de serem o herói, né? A diferença é que o Boromir, ele é um príncipe, né? Mas ele protege a Terra-média de cima, né? Ele protege a Terra-média através dos soldados dele, das batalhas dele, né? Das tropas dele, das muralhas, dos castelos, etc. Já o Aragorn e os Guardiões, eles também protegem a Terra-média, só que meio que por baixo, né? Eles protegem as estradas, protegem as fronteiras, né? Eles vão aonde as tropas não chegam. Então os dois estão atuando, tem muitos paralelos entre os dois. Os dois protegem, os dois são heróis, os dois são humanos, obviamente, né? Mas eles acabam que eles têm posições bem diferentes, similares ao mesmo tempo. É interessante, eu não sei se até que foi proposital, né? Mas é bem interessante ver esse contraste entre o Aragorn e o Boromir logo no capítulo em que o Boromir é apresentado. Já conhece já o Aragorn e agora está conhecendo esse novo personagem. Sobre o cenário, mais uma vez nós temos o passado e o presente da Terra-média sendo explorado. Só que dessa vez ele é explorado nessa imagem, esse conselho, né? Juntou todo mundo ali em Valfenda, né? Foi meio que por acaso que eles estavam lá ao mesmo tempo. Todos foram procurar pelo Elrond por motivos diferentes, né? O Boromir chegou porque ele procura conselhos do Elrond. Ele também está aí investigando o que está acontecendo na Terra-média, né? Então, assim, por coincidência, todos buscaram pelo Elrond e aí se reuniram e todos juntos debateram. Cada um deles contou parte da sua história, cada um deles contou parte do que sabe, do que presenciou, né, nos últimos tempos. E juntos eles montam esse quebra-cabeça, né? Cada um deles contribui com uma peça do quebra-cabeça, o que eu acho que é uma abordagem maravilhosa. Eu só achei essa abordagem um tanto longa. O Conselho de Elrond é um dos capítulos mais longos do livro, talvez seja o mais longo de todos, sinceramente. Eu não parei aqui para contar as páginas, né? Não parei aqui para contar, para fazer um cálculo preciso, mas eu tenho a impressão de que esse aqui é o capítulo mais longo do livro. Eu cheguei a ver a quantidade de páginas. Esse capítulo tem na casa de 30 páginas. E, em média, os capítulos dessa edição aqui tem cada capítulo 20 páginas, mais ou menos. Então, esse aqui, ele de fato é um capítulo mais longo do que os outros. Eu não sei se é realmente o mais longo de todos. Mas se não for o mais, é um dos. Então, eu achei, sinceramente, a forma como isso a história é contada cansativa, porque basicamente um bando de gente sentada em círculo, cada um contando os seus relatos, o que favorece, né, é como eu sempre falo, a regra do mostre, não explique. O Tolkien, ele está explicando muita coisa, é parecido com o que ele fez no segundo capítulo. Se você ver aqui o vídeo do capítulo 2, é o 2 ou 3, se não me engano, é quando o Gandalf e o Frodo sentam e conversam, e nessa conversa o Gandalf conta tudo que o leitor precisa saber para começar a história, né? E isso meio que acontece de novo, né? De novo, o elenco senta e debate, só agora é mais gente conversando e contando a história. Eu acho que o que funciona nesse caso é como eu falei, né? Eles estão narrando o que aconteceu. Então, não é só explicação teórica, não é só explicação dissertativa. Está, de fato, narrando fatos. Narrando diálogos, narrando encontros, narrando cenas. De uma maneira, né, maneira assim, meio... é quase que indireta, né? Porque o leitor não vê o que, de fato, o leitor não vê enquanto acontece. Ele vê os heróis contando o que aconteceu, tá? Enfim, então...
eu tenho sentimentos ambíguos, né, e mistos sobre o Tolkien em relação a esse excesso de informação que ele traz de tempos em tempos, né? E sinceramente também pela falta de ação. As cenas de ação do Tolkien são muito breves e são muito raras, né? Eu tenho um amigo meu que ele desistiu de ler Tolkien porque ele vê, né, que no filme tem mais ação do que nos livros, e aí quando chega a cena que ele acha que vai ter uma cena de ação, não tem ação, né? Tanto que, se não for a memória, é no Hobbit, que o Bilbo, ele desmaia e pula uma cena que é muito legal, né? Enquanto que no filme eles mostram a cena em mínimos detalhes, né? Até porque o filme é outro ritmo. Mas eu fico bolado com isso. Fico bolado quando pulam cenas que eu queria muito presenciar. Mas enfim, isso é outra história. O que importa aqui é que a gente tem, né, através disso tudo, o Aragorn, ele conta que ele tentou interrogar o Gollum, ele não conseguiu, ele diz que o Gollum é muito desprezível, mas que o Gandalf consegue dialogar com o Gollum para descobrir mais informações sobre um anel, né? O Gandalf, ele narra, né, como que foi o debate dele com o Saruman, e até isso ajuda a mostrar, sabe, tipo, como que o anel ele é um artefato tão poderoso, né? E a informação importante que se traz pro livro é que, mano, se até o Saruman, que era o mais poderoso dos magos, né? O Saruman, que é definitivamente um dos seres mais poderosos da Terra-média no momento, em atividade, sabe? Talvez ele só fosse superado pelo próprio Sauron, possivelmente, mas Sauron não está em ativa, assim, ele não está em corpo e alma, né? Literalmente, né? O Saruman, ele é o mais poderoso, talvez um dos mais poderosos seres da Terra-média. Tem também o Tom Bombadil, inclusive, né? Mas enfim, o Saruman está nesse nível, assim, sabe? Quase Sauron, talho duro pro Tom Bombadil, e até ele acabou se corrompendo pelo anel. Então isso é importante ver. Cara, não dá. Né? Qualquer ideia de tentar lidar com o anel é ruína, é desgraça, é catástrofe. Então é importante ver esse diálogo entre o Saruman e o Gandalf, que no filme essa cena é contada antes, né? Porque para dar ritmo para a história, né? Senão ia ser só os hobbits andando internamente, ia ser mais na verdade do filme os hobbits andando, né? Então, para dar ritmo à história, a gente tem ali aquela troca. A gente vê o Frodo de um lado, mas entre uma cena e outra tem, né, o encontro entre o Gandalf e o Saruman, que ficou muito boa. Essa cena ficou muito boa nos filmes, inclusive. Enfim. E o Boromir também fala como que ele está protegendo, né? Protegendo a Terra-média do jeito dele. Então a gente sabe, basicamente, esse capítulo ele dá uma visão bem ampla, né, do que é um anel, de como que vai a Terra-média, como que se divide, como que se relaciona, sabe? Eles estão de novo a rixa entre elfos e anões, inclusive, né? Enfim. Então, esse capítulo, novamente, fala muito sobre o passado e presente da Terra-média. É longo, é extenso, é cansativo, mas funciona porque está narrando cenas, está contando o que aconteceu através de diálogos e não é tão explicativo quanto já foi em outros momentos. E sobre o enredo, isso tudo que é dito, isso tudo que é apresentado, importa para a gente entender melhor o que é um anel, tá? Eles nem chegam a um ponto de que aquela cena, né, que o Conselho de Elrond no filme, ele se conclui com a sociedade sendo formada, né, com Aragorn, o Legolas, o Gimli, todo mundo lá, Boromir, etc. Todo mundo se reúne ao redor do Frodo. Essa cena não acontece nesse capítulo, pelo menos, né? Mas a conclusão é que o Frodo, ele se disponibiliza para entrar na missão, né, para levar um anel para ser destruído. Eles discutem longamente possibilidades, hipóteses, e se pedir ajuda para o Tom Bombadil, e se levar até o anel para além do mar. Isso é interessante, mostrar como que eles realmente pensaram em alternativas e por que elas não funcionariam. Isso foi bacana do Tolkien mostrar, tá? Mas, no fim das contas, o que a gente entende a gente sabe agora todo o trajeto que um anel levou até chegar a Valfenda agora. A gente agora acho que não faltou mais informações sobre o que aconteceu sobre o anel e nem sobre o poder dele, nem sobre o que ele representava para a história. A gente sabia o básico no começo, agora a gente sabe já uma perspectiva mais histórica, já sabe a história por outros ângulos, agora a gente já conhece bem melhor
a Terra-média do que conhecia, né? Antes a gente estava só no Condado, a gente sabia, né, quando começou a história, a gente sabia só o que era o Condado, a gente sabia só que tinham elfos humanos do passado, a gente sabia, assim, na teoria, um nível muito abstrato. Agora, a gente sabe bem mais na prática o que é a Terra-média, como que é esse mundo. Então, isso tudo foi importante, né, pra gente ver na pele algumas coisas, né, e saber também de mais coisas. Então, agora, sinceramente, eu acho que não sobram mais dúvidas sobre um anel. E agora sim, agora é uma hora em que agora a história, de fato, vai começar a desenrolar, né? O que vai acontecer de importante com o anel vai ser o daqui pra frente. Vai ser o Frodo levando o anel, vai ser o que vai vir acontecer para quem já leu o livro, quem já viu os filmes já sabe, né? Toda a aventura, todos os vai e vens, todas as idas e indas desse anel, né? Mas agora eu sinto isso. A gente sabe, né, todo o passado do anel, principalmente, bastante coisa da Terra-média. A conclusão, a moral da história, o e daí, é que esse capítulo ele é muito infodump. Infodump, se você... Eu tô aqui falando disso, se você não sabe o que é isso. Infodump é quando o autor exagera na entrega de conteúdo de uma maneira meio cansativa, meio tentando ser didático, tentando ser dissertativo demais. Eu não recomendo, tá? Ter um capítulo tão longo, tão infodump. A cena do grupo reunido, né? Desse conselho, a ideia é muito boa, tá? O Tolkien, ele consegue executar de forma interessante, como eu falo, o Tolkien é muito 8 ou 80. Se você gosta, eu compreendo. Se você não gosta, eu também compreendo que você não goste, tá? Acho que é uma questão muito... quando algo já é assim, como os Seus Anéis, né? Já é algo consagrado há tanto tempo na cultura pop, fica mais difícil a gente debater se de fato funciona nos dias de hoje, sinceramente. Mas, como eu sempre digo, esse é um ponto do Tolkien que eu não recomendo que alguém tente se inspirar demais nos dias de hoje, sinceramente, tá? Eu acho que é bacana ter a ideia da cena, mas essa abordagem tão longa, sabe? Por exemplo, muita coisa que foi narrada nesse capítulo teria sido melhor se fosse narrada em outro ritmo, em outro momento. A gente só viu o Frodo do começo ao fim, tá? E aí vem um monte de gente de outros lugares dando um monte de informação, sabe? Isso, inclusive, é um dos pontos que muitos escritores acabam tendo esse desafio, esse obstáculo. Porque, às vezes, o escritor, por exemplo, isso acontece mais quando o escritor ele quer narrar em primeira pessoa, que é como eu faço, inclusive, né? Mas aí ele quer narrar em primeira pessoa, mas ele quer contar a história de outros pontos também, não só de um personagem só, sabe? Então, como resolver isso? Então, eu já ouvi a história de um autor que escreveu um livro, foi um professor meu que contou isso. O professor contou que tinha um livro que era em primeira pessoa, mas tinha uma cena que tinha que ser em outro lugar, sabe? E aí ficou nessa, tipo, como narrar essa cena, sabe? Vai trocar o narrador no meio do livro, como que ia acrescentar? E a decisão que foi tomada foi mudar a voz do livro. Deixou o livro em terceira pessoa, e aí então você pode narrar qualquer cena em qualquer lugar, como você quiser. Como o Senhor dos Anéis é em terceira pessoa, sinceramente não teria problema, sabe? De narrar o que aconteceu com Gandalf antes, narrar de repente o que aconteceu com o Aragorn em outros momentos, enfim, né? O modo como o Tolkien fez, sinceramente, eu acho que funcionou, mas para um autor contemporâneo que queira se inspirar nessa cena, eu recomendaria soluções diferentes para não cansar o leitor, para não arriscar cansar o leitor. Então é importante a gente pensar sempre em possibilidades, sempre em alternativas para a gente contar a história da melhor forma possível. Tá passando um carro aí, não sei se é do pão, não sei se é o carro da pamonha, tá vendo? Ó. Compra o chumbo, carro do ferro. Compra ferro velho, é o carro do ferro velho. Hoje teve martelada do vizinho, hoje teve carro do ferro velho na rua, né? Hoje teve de tudo. Então, comenta aqui embaixo se tem algum capítulo de infodump que você gosta. Eu detesto infodump, é uma das coisas que eu mais contra-aconselho, contra-recomendo, né, na escrita criativa. Eu não consigo pensar em alguém que faz infodump bem como o Tolkien faz. Eu acho que esse é um dos pontos que é bom a gente compreender, tá? O Tolkien, ele toma decisões que são difíceis de tomar, tá? Ele narra de uma maneira que é difícil de emular, porque
o infodump do Tolkien, o excesso de andanças, excesso de descrição de sobe montanha, desce montanha, e vira à esquerda no rio, e atravessa e passa uma árvore. Esses excessos do Tolkien, eu compreendo o que ele faz, mas são difíceis de você se inspirar e fazer bem feito, tá? Eu gosto do Tolkien, mas ele é cansativo, eu acho a leitura assim, bem extensa. É um livro que eu preferiria ler ele aos poucos, sabe? Eu preferiria ler esse livro aqui enquanto eu leio outras coisas, sinceramente, porque pegar um capítulo do Senhor dos Anéis e ler é um exercício, para mim particularmente, é um exercício de vamos lá, né? Tanto que, na verdade, né, sendo sincero, eu li várias coisas enquanto li aqui. Agora estou focando em concluir a leitura, mas, né, eu comecei essa série de vídeos há um tempão já, e eu fui lendo, fui fazendo vídeo nesse meio tempo, né? Então eu li outros livros enquanto isso, né? Li junto o Inimigo do Mundo do Caldela, né? Então eu particularmente, Tolkien é uma leitura que eu recomendo para todo mundo, tá? Mas é uma leitura que tem suas questões e que é isso, né? Eu já falei isso outras vezes já, mas é importante lembrar. Eu respeito e admiro muito o Tolkien, mas eu gosto muito do world building dele, gosto muito da Terra-média, mas a narrativa dele é uma narrativa que eu, né, me inspiro em doses mais comedidas. Vendo aqui embaixo se tem algum capítulo de Infodump que você já leu e tenha gostado. Eu gostei muito do Conselho de Elrond, acho que é o único que eu consigo pensar assim que eu realmente gosto bastante. Mas comenta aqui embaixo para a gente expandir esse debate. E se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho. Se conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, compartilha também na rede social. E lembrando que já concluímos o desafio 360 de escrita, mas vamos continuar fazendo vídeos até concluir aqui essa série de vídeos. Então até o próximo vídeo e a gente se vê pelo multiverso.